E aí galera, aqui é Flá Pistola, fazendo o boletim dessa semana. Ontem o Flamengo infelizmente empatou com o Internacional e, para decepção nossa, né, nação, a gente ficou um pouco entristecido, nervoso, mas fazendo uma avaliação melhor, foi um bom jogo do Flamengo. Pena que infelizmente as melhoras do nosso time têm acontecido de forma talvez, mais uma vez, né? Mais um ano bem atrasada. E isso pode custar muita coisa. Enquanto o Flamengo fica brincando de tentativa e erro com seu presidente e seu vice-presidente de futebol, outros clubes, às vezes até com menos capacidade, consegue fazer coisas extraordinárias, como o Botafogo e o Atlético Mineiro, que estão na final aí da Libertadores. Coisa que mais uma vez o Flamengo nem chegou perto, pela incompetência e pelas escolhas erradas. Tiro de qualquer maneira pensamentos que surgem na mente de pessoas que se dizem tão capacitadas e na verdade são altas e capacitadas em entristecer, em decepcionar nós flamenguistas. Então deixar um recado aqui, você, seu Landinho, seu Braz. A felicidade primeiro é que esse Braz não foi eleito a deputado não, a vereador. Isso foi uma grande resposta, nação rubro-negra, a esse camarada oportunista que surfou na onda do sucesso do Flamengo. E outra coisa, espero também que infelizmente o candidato para eles, né, o candidato seu Landim, perca, porque tá claras as intenções dele, que é simplesmente colocar, certo, alguém de confiança para ele continuar mandando, e aí virar, como outras pessoas já viraram, né, que a gente já viu no futebol brasileiro, apesar de competentes, mas acabaram se eternizando de alguma maneira nos clubes, como foi o presidente do Fortaleza, e o Landim não é diferente, né? Não é à toa que ele fechou as empresas dele e está aí espertamente, certo? Tentando se fixar no Flamengo e ali continuar mandando. Então são intenções políticas e que, é claro que com toda a transformação que o Flamengo alcançou através da sua gestão, isso a gente tem que dar a palmatória. Ele, como administrador empresarial, foi realmente magnífico, transformou o Flamengo de patamar financeiro, deu um salto muito grande, porém ele ficou comprometido com as escolhas, principalmente pelo futebol. Acredito que isso ele tenha responsabilidade e arrependimento, porque ficou insistindo e vai terminar o seu mandato com esse Marcos Braz, que provou que é incompetente. Agora, espero que nunca mais esse camarada chegue perto, né, de tocar novamente como administrador, gestor, vice-presidente de futebol do Flamengo. Marcos Braz é uma decepção. É um charlatão, um mentiroso. Entendeu? Uma pessoa incoerente. E a gente está aqui para falar mesmo, certo? Porque nós somos torcedores e essas pessoas são figuras públicas, são figuras que recebem elogios e gostam muito de ser acariciados quando o Flamengo vai bem. E quando vai mal, a gente está aqui para falar e para denunciar. Então, aqui, flamenguista, você tem a sua voz. Nós não estamos satisfeitos. São 2 anos seguidos. E eu estou falando antes da final da Copa do Brasil. Que aconteça o que acontecer, eles vão querer surfar mais uma vez na onda. Mas na verdade, se o Flamengo conseguir ser campeão, tem todas as condições para isso, mas se conseguir ser campeão, vai ser graças aos jogadores e ao Felipe Luiz. Porque eles cansam de fazer besteira. E assim, erram tanto que às vezes acaba acertando, né? Tentativa e erro o tempo todo. Não tem profissionalismo. Isso tem que acabar no futebol do Flamengo. Tem que ter cobrança, tem que ter exigência. Tem que se espelhar no Real Madrid.
Se o Flamengo quer ser tanto, né, comparado ao Real Madrid, tem que ser em todos os níveis. Não admitir certas condutas de jogadores que não estão nem aí, que não correm, que perdem dividida. Olha, isso é demais, né, cara? O Internacional ganhou várias divididas. Acho que o Flamengo lutou, jogou muito, mas olha, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Nós precisamos de um time mais aguerrido, um time que tenha maior disposição. Acho que o Felipe Luiz está no caminho certo. Ele conhece realmente o Flamengo, tem mostrado isso. Mesmo na derrota que teve para o Fluminense, que tem as suas justificativas, certo? Ele é coerente. Nós estamos precisando no futebol brasileiro de treinadores como Felipe Luiz, que assume o BO, assume os problemas, explica os erros e acertos e mostra exatamente o objetivo dele. E não fica discutindo com jornalista, entendeu? Cheio de estrelinha aí, de treinador estrelinha, fica discutindo com jornalista, que quer saber mais do que jornalista. Faz seu papel, para cada um no seu quadrado. Você está lá para responder as perguntas, e as perguntas do jornalista é para o torcedor. Esses treinadores têm que saber, aqui vou citar nomes, como o seu Renato Gaúcho, seu Abel Ferreira no Palmeiras, até esse do Botafogo aí que ainda não ganhou nada, mas já se acha estrelinha. Mas logo, logo vai ganhar. Que realmente o trabalho lá tem sido muito bom. Certo? Não vamos aqui ficar falando de qual foram a maneira que eles chegaram lá, mas eles chegaram. Mauro César Pereira, o Flamengo conseguiu abrir o placar ontem contra o Internacional, jogo dificílimo, com um time misto, e aí num erro bobo ali do Everton Araújo, que é um garoto, na minha opinião, que eu concordo com o Felipe Luiz, tem que elogiar mais do que criticar, errar a saída de bola, muitas vezes vai errar, e realmente ele deu o azar, e o Felipe Luiz disse isso na coletiva. Se eu não me engano, foi a única bola que ele perdeu, e ele deu o azar de ter saído o gol do Inter, mas também teve o contra-ataque, teve a falha do Fabrício Bruno, que o Valência passa por ele e o Fabrício Bruno fica para trás, e teve a jogada do Internacional, que teve o mérito pelo contra-ataque rápido que criou. Agora, Mauro, o Flamengo não era o favorito no jogo de ontem. Quase consegue a vitória, mas foi uma atuação brilhante? Não. Mas foi uma atuação onde o Flamengo não foi tão ameaçado. Teve, claro, chance de gol para o Inter, que estava jogando dentro de casa. E o Felipe Luiz, que vem começando a organizar esse Flamengo do seu jeito. Foi um bom resultado, foi uma boa atuação. O que falar desse Flamengo que estava sem De La Cruz, Arrascaeta, Gabigol, Wesley e Léo Pereira? Mauro César Pereira. Eu estou pegando aqui o nome do árbitro, que eu esqueci agora, é um árbitro novo, que a gente tem que falar o nome dele, né? A gente fala sempre quando fala mal dos caras, né, que eles fazem bobagem, então quando o cara apita direito, a gente tem que falar também. Uma questão até de honestidade, né? O David Oliveira Lacerda, muito bom, muito bom. Deixou o jogo correr, né? Excelente a arbitragem. Os jogadores demoram um certo tempo a entender que a arbitragem não vai marcar faltinha. O jogo correndo e deixando rolar. Algumas pessoas vão dizer, algumas faltas ele não marcou. Não, porque não são faltas. É um contato de jogo que no Brasil, só no Brasil é falta. O cara deixou o jogo correr, o jogo foi muito bom. Os dois técnicos também merecem elogios pela maneira como eles montam as suas equipes. O Felipe Luiz põe o time para atacar, o Roger Machado também. Então foi um jogo franco, um jogo aberto, com várias oportunidades de gols de lado a lado. O Inter teve uma chance no primeiro minuto, antes do primeiro minuto, né? E o Varela salvou sobre o gol, um erro de saída de bola do Léo Ortiz. E o Borré marcando, o Varela salvou. Mandou a bola no travessão. O Flamengo teve várias chances com a bola no primeiro tempo, passando rente à trave esquerda do goleiro Rocher. Duas com o Bruno Henrique, uma com o Gerson, uma com o Varela, teve uma outra que não estou lembrando. Teve umas 4, 5 oportunidades. No segundo tempo o Inter melhorou, o Inter com mais banco, o Flamengo com muitos desfalques, né? Ao todo eram 10 jogadores, entre opção do técnico, contusão e suspensão, que não começaram a partida. Então o Flamengo muito desfalcado e sem tantas opções do banco como o Internacional, e também pressando no jogo de domingo. O Alcaraz perdeu um gol, tá bom. E o Alcaraz perdeu um gol impressionante, né? O jogo estava 1-0, a jogada do Michael, e o Alcaraz, diante do goleiro, chutou para fora, também rente à trave esquerda, só que no segundo tempo, se ele bate cruzado, acho que ele faz o gol. Inter e Flamengo.
Então, acho que assim, o resultado foi justo, o Internacional fez, mereceu o empate, né? Mas o Flamengo poderia ter sustentado essa vantagem. O que eu acho ali, além do erro do Everton Araújo, que tem que ser conversado com o garoto, né? Porque é garoto, assim, é garoto, então não vai criticar, não. É garoto, tem que falar o que aconteceu. É garoto, está no time profissional. Né? Ele já errou contra o Vasco, que ele não fez uma falta na origem do lance do empate do Vasco, um jogo que o Vasco praticamente não atacou. O Flamengo tomou o gol de empate e ontem ele errou de novo. Depois o Fabrício, como sempre, ele quer apostar a corrida. Ele deixa o cara correr para ganhar na corrida. Não ganhou do Valência e o Léo Ortiz acho que não fez a cobertura adequadamente e o equatoriano fez o gol de empate. E os jogadores vieram do banco, né? Porque a bola foi roubada pelo lado do Patrick, mas é o Wanderson que aciona o Ener Valência e aí o Valência faz o gol do 1-1. O jogo foi muito bom, eu achei que o Inter foi bem, reagiu, lutou até o final, foi uma boa partida do Internacional que está num ótimo momento. E o Flamengo fez um jogo muito bom, competiu, o Flamengo não desprezou o campeonato ali não. Porque ontem, se você olhar, não jogaram Léo Pereira e Arrascaeta, cartão amarelo. O que eu questiono é eles terem forçado o cartão no jogo passado. Mas enfim, então não tinham esses dois. Ele abriu mão do Gabriel, colocou o Plata e o Bruno Henrique. O Michael entrou no segundo tempo, entrou até bem, mas ele claramente guardou o Michael para o jogo de domingo. O Bruno Henrique parecia o Gabriel, ficava impedido toda hora, foram 4 impedimentos, 3 no primeiro tempo, né? Quer dizer, foi o substituto à altura do Gabriel, toda hora impedido o Bruno Henrique. Impressionante. E o Alcaraz, ainda com altos e baixos, né? Um jogador que ainda precisa de mais tempo para uma adaptação, mas ele é um jogador que é muito agressivo, ele vai para cima, ele volta, recompõe. Acho que é uma questão de ajuste de tempo para ele poder dar um retorno técnico esperado. Ontem, de fato, fez o gol batendo bem até o pênalti, mas depois perdeu essa oportunidade que não poderia ter perdido. O Plata é um jogador que não é centroavante, mas ele em campo, em relação ao Gabriel, no caso, pensando que o Bruno Henrique estava no lugar do Michael, apesar do posicionamento. O Plata, ele é um cara que ele participa muito do jogo. Ele volta, recompõe, desarma e vai. O time é mais dinâmico com a presença dele. Ele é mais frequente nas ações com a bola. Então, mas no domingo acho que ele vai colocar o Gabriel de novo. Não acredito que ele vai manter o equatoriano como titular, não. Acho que amanhã ele não tem o Bruno Henrique no domingo, está suspenso, e não tem o Pulga. Esse é um problema. Esse é um problema. Então, no domingo, eu imagino que ele coloque o Everton Araújo, mantenha, apesar do erro no final, porque ele fez até um bom jogo, garoto, e tem que se conversar sobre isso, né? A função dele é conversar com o garoto, orientar. Ele tinha a opção de passe, reteve demais a bola, foi desarmado. Mas, além do desarme, houve uma sequência em que o Flamengo também, outros jogadores erraram, como eu falei. O que eu não entendo do time do Felipe Luiz é o seguinte: 43, 44 minutos, está ganhando de 1-0 fora, tomando pressão, o adversário indo com tudo pelo empate, você não pode tomar um gol desse. Tem que estar muito organizado defensivamente, entrincheirado, acabou o jogo, aqui não vai acontecer mais nada. Tomar um gol em jogada de velocidade, assim, com tanto campo para os jogadores correrem com a bola, tentar o passe em profundidade, eu acho que não dá para tomar um gol desse no final. Mas eu acho que também isso faz parte até do aprendizado do técnico. Entender que assim, esse discurso, não, vou agredir, sempre vou atacar. O jogo de futebol nem sempre você consegue fazer isso, porque tem um adversário. E o adversário se impõe também. E o Inter estava em casa, e se impôs no segundo tempo, encurralou o Flamengo. Isso é do jogo, ainda mais com tantos desfalques, né? Vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. O Wesley ficou ontem fora por opção, jogou o Varela, pensando no domingo. Léo Pereira fora por contusão, por suspensão. Davi Luiz por contusão. O Vinha está contundido. O Alexandro também estava lá com desconforto muscular, sei lá o quê, também não podia jogar, né? Aí ele não tinha também o Gabriel, foi opção dele, ficar de fora, né? Se bem que eu nem considero desfalque, mas tudo bem. O Luiz Araújo, o Cebolinha, o Pedro. Tem mais um? Tem mais gente. São 10. Tem mais um ainda, que eu não estou me lembrando agora. Luiz Araújo, você falou não? Luiz Araújo, enfim. São 10. No total dá 10. São 10 jogadores. Se você botar o Wesley e Gabigol, que não, seriam 12. É muito jogador fora de combate, machucado, suspenso. Então acho que foi bom. Acho que o Flamengo fez um papel correto. Não vejo motivo para a torcida reclamar, não. É de reclamar pontualmente do lance, do gol, do erro. Como o torcedor do Inter vai reclamar do Thiago Maia ter feito um pênalti tão bobo. A bola veio a uma altura que ele poderia ter cabeceado, ele tentou dar um chutão para o alto, furou o braço aberto, interceptou a bola, pênalti. Quer dizer, o torcedor do Inter também tem que reclamar de um jogador. Os dois volantes cometeram erros que resultaram em gol. O Thiago do lado do Inter e o Everton Araújo. O Everton não foi de sozinho, né? Ele e os zagueiros, especialmente o Fabrício Bruno, que poderia ter matado essa jogada antes, mas não fez.